Saudações acadêmicas, então nós hoje vamos prosseguir com mais uma resolução do teste, neste caso de contabilidade e auditoria, e vamos fazer de uma forma sintética a resolução desse teste, ou seja, a correção deste teste. Então temos aqui primeiro a parte 1, que dizia que a turma reclamadora lida é uma empresa ICMIana de comércio geral, com sede em Spamanini, tinha no início de janeiro de 2024 os seguintes valores. Tínhamos em caixa 200 mil, depósitos à ordem 400 mil, depósito a prazo 600 mil, clientes conta corrente 500 mil, outros devedores 600 mil, mercadorias X 10 mil quilos cada 35 meticais, viatura da empresa 1 milhão, fornecedores conta corrente 250 mil, empréstimo bancário de curto prazo 400 mil, IVA a pagar 250 mil, salário dos trabalhadores em dívida 200 mil e a diferença corresponde ao capital social. Então, durante o mês, realizaram-se várias operações, como está aí, bem visível no nosso enunciado. Tínhamos aí o dia 4, que fizemos compras, o dia 7, depósito de 50% no caixa, dentre outras operações. Então, esse exercício nos pede, ou seja, pretende-se o ponto 1, fazer o inventário, o ponto 2, balanço inicial, o ponto 3, preenchimento de folha de armazém do produto X pelo critério custo médio ponderado, o critério FIFO e o critério LIFO. No ponto 3, pedem para nós fazermos o preenchimento de folha de caixa no dispositivo à nossa escolha. Ponto 4, lançamentos das operações no diário geral. Ponto 5, elaboração do balancete de verificação. E por último, o ponto 6, que nos pede para fazer o apuramento do IVA. De longas, então agora nós vamos partir para o ponto 1, em que nos pedem para fazer um inventário. Então nós temos aqui o nosso inventário, em que da empresa ICMIana, nesse caso, onde nós vamos para o teste, nós vamos fazer primeiro a descrição dos ativos. Então, nós temos aí o ativo da classe 1, meios financeiros. Temos 1.1, caixa geral, que disseram que tínhamos no início do mês 200 mil. Tínhamos a 1.2, bancos, depósitos à ordem, num valor de 400 mil. Tínhamos 1.2.3, depósito a prazo, de 600 mil meticais. Então, nós vemos aí que também há uma separação de duas colunas, valor parcial e valor global. Então, a soma de 400 mil e 600 mil dá 1 milhão. Temos também mercadorias que nós dispunhamos, nesse caso, no nosso armazém, avaliados em 350 mil. Tínhamos os ativos tangíveis, especificamente 324, equipamento de transporte, que equivalia a 1 milhão. Também tínhamos como outros devedores a conta 4.5, um valor de 600 mil. Então, após descrevermos todas as contas que nós temos no ativo, nós fazemos o cálculo total dos valores globais, nesse caso do ativo. E neste caso, nós tivemos um valor global de 3 milhões e 150 mil. Então, passamos para as contas do passivo. Então, nós temos aí a classe 4 de contas a pagar, ou seja, aquilo que nós temos o dever de pagar. Tínhamos aí a conta 42 fornecedores, 421 fornecedores conta corrente num valor de 250 mil. Tínhamos a 43 empréstimos obtidos de curto prazo de 400 mil. Seguimos, também tínhamos na nossa conta do passivo a conta 44 Estado, que tínhamos também o IVA a pagar, um valor de 250 mil. Tínhamos a conta 46 outros credores, que tínhamos a remuneração a pagar aos trabalhadores num valor de 200 mil. E também no nosso exercício, se nós notarmos, vamos ver que
lá nos saldos iniciais, nesse caso que a diferença ela corresponde ao capital social, ou seja, a diferença do ativo e do passivo pertencem ao capital social. E sendo assim, vamos usar a fórmula, né? E nós vamos ver que nós tínhamos um total do ativo num valor de 3.150.000, então o capital será igual a ativo menos passivo. Então, até a altura em que nós calculamos os passivos, até a conta 46, nós obtemos um valor de 1.100.000. Neste caso, nós teremos 3.150.000 menos 1.100.000, então essa diferença nos dá 2.050.000. Então, neste caso, nós teremos como nosso capital próprio um valor de 2.050.000. E teremos também como total de passivos 3.150.000. Sendo assim, nós vamos ver que tanto o nosso ativo como o nosso passivo fecharam com o mesmo valor, o que é uma incidência ou probabilidade maior do nosso exercício estar correto. Então, nós agora vamos passar para o ponto 2, em que nos pedem para nós fazermos o balanço inicial. Para fazermos o balanço inicial, nós temos sempre em conta as contas da reabertura descrita, ou seja, os saldos iniciais. Então, nós temos aqui o balanço inicial da sociedade ICMIANA. Então, ativos não correntes, nós sabemos que são todos aqueles que nós usamos até um ano. E neste caso, o único ativo que nós podíamos usar até um ano na empresa ICMIANA era, nesse caso, o equipamento de transporte que eles tinham. Então, nós temos aí ativos tangíveis no valor de 1 milhão. Não havendo mais um outro ativo que nós podemos usar no ano, então nós vamos passar para os ativos correntes. Ativos correntes são todos aqueles que nós poderemos usar em menos de um ano, ou seja, são de curto prazo. Nós temos aí os inventários, ou seja, as mercadorias, no valor de 350.000. Temos também outros ativos correntes no valor de 600.000. Temos caixa bancos, um valor de 1.200.000. E neste caso, o nosso total dos ativos foi de 3.150.000. Também temos aí o nosso capital social, nesse caso, que é de 20.000, de 2.050.000. Também temos a conta na parte dos passivos, como nós já havíamos dito. Quando dizem não correntes é porque podemos usar por mais de um ano. Neste caso, nós não registramos nenhuma operação que nós poderemos usar por mais de um ano. Temos também passivos correntes, temos aí fornecedores no valor de 250.000, temos empréstimos obtidos no valor de 400.000 e também temos outros impostos a pagar no valor de 250.000. Temos também outras contas a pagar no valor de 200.000. Então, o total do passivo também deu 350.000. 3.150.000. E neste caso, nós vamos ver que o nosso balanço também fechou com o mesmo valor. Então, vamos passar para o ponto a seguir. Então, a linha 2 já, ela nos pede para nós fazermos fichas de armazém, tendo em conta o médio ponderado, o FIFO e o LIFO. Então, vamos resolver as fichas de armazém. Então, antes mesmo de resolvermos as fichas de armazém, nós vamos ver que as fichas de armazém, elas servem para controlar entrada, saída, devoluções, qualquer operação que envolva entrada e saída de mercadorias no armazém. Então, nós temos primeiro aí a ficha de armazém no critério FIFO. No critério FIFO, a abordagem é que as primeiras mercadorias que entram no armazém são as primeiras mercadorias que saem do armazém. E neste caso, nós temos aí, primeiro nós vamos para o nosso enunciado e vamos ver quais são todas as operações que envolviam compra, venda, tudo que tem a ver com mercadorias. E neste caso, depois disso, nós vamos preencher a ficha de armazém. Então, nós temos aí a ficha de armazém FIFO, que nós
como dizíamos anteriormente, que nesta ficha registram-se as primeiras compras ou as primeiras entradas são as primeiras a saírem. Então temos aí a data 1/1, que é a existência inicial. Temos aí a entrada, neste caso, que nós temos que no início da nossa atividade operacional nós tínhamos 10.000 quilogramas cada 35.000, então neste caso o valor total será de 350.000. Então teremos em existência 10.000 a preço de 35 no valor de 350.000, e esse será o nosso lote 1. No entanto, no dia 4 nós fizemos compra de mercadorias. Então neste caso fizemos compras de mercadorias 15.000 quilogramas, a cada dava 30 meticais, e neste caso nós teremos um valor de 450 meticais. Então nós vamos ver que aí o nosso lote de mercadorias aumentou, passando assim sendo esta compra fazendo parte do lote 2. No dia 9 nós tivemos venda a pronto pagamento. Quando é venda, nós estamos a dizer praticamente que nós tiramos alguma mercadoria do nosso armazém. Tendo tirado mercadoria do nosso armazém, significa que no critério FIFO nós vamos primeiro tirar as primeiras mercadorias que nós metemos no armazém. E neste caso nós vamos ver que primeiro vamos tirar os 10.000 do lote 1 e em seguida vamos tirar os mais 10.000 do lote 2. E sendo assim, nós vamos ficar então com uma existência de 500 lotes, nesse caso a 30 meticais, que vai dar 15.000, e teremos passando assim a ser o lote 1. Então no dia 14 nós tivemos compra de mercadorias 12.000 a 42, que dá 504.000. Neste caso, nós temos que houve uma entrada de mercadorias, então por isso nós vamos registrar esse lote como o lote 2. No dia 16, nós tivemos venda de mercadorias. Nós, como dizíamos anteriormente, que venda é a saída de mercadorias. Neste caso, nós dizem que nós vendemos 15.000 lotes ou 15.000 quilogramas. Sendo assim, nós vamos primeiro tirar do primeiro lote, e como o primeiro lote, por ser 500, não é suficiente, vamos ter que mesmo abater no segundo lote. Então nós tiramos os 5.000 do primeiro lote e tiramos 1.000 do segundo lote, passando assim a restar 2.000 lotes ao preço de 42 meticais, que são 8.400, isso do lote 1. Então, assim sendo, vamos passar então para o segundo critério, nesse caso, que é o critério LIFO. No critério LIFO, determina que as últimas mercadorias a entrarem no armazém são as primeiras a sair. E neste caso, nós também tínhamos aí uma existência inicial de 10.000 cada 35 meticais, e neste caso nós tivemos a existência deste lote como lote 1. Então, no dia 4, nós tivemos compra de mercadorias de 15.000 cada 30, neste caso é a entrada de mercadoria, que é estimado a 450.000, e neste caso vai ser o lote 2. No dia 9 tivemos venda a pronto pagamento, neste caso de 20.000, né? 20.000 quilogramas. Então, neste caso, como nós já dissemos, no critério LIFO, as primeiras mercadorias ou as últimas mercadorias a entrarem no armazém são as primeiras vendidas. Então, neste caso aí, nós vamos ter que abater o lote 2 e em seguida abater o lote 1. Então, tivemos também como existência um valor de 5.000 lotes, que passará a ser o lote 1. No dia 14, nós fizemos compra de mercadorias de 1.200 com um preço de 42, e neste caso este valor dá 504.000. Então, como é venda, nós tivemos aumento de mercadoria no armazém, então nós teremos esse como lote 2 de 1.200 a 42
como lote 2. No dia 16, nós fizemos venda de mercadorias. Como nós dissemos, venda é saída de mercadorias, e nesse critério nós primeiro abatemos a última entrada no armazém, e assim sendo, nós abateremos o 1.200, e depois o restante, ou o que vai ser, como 1.200 não foi suficiente, nós também vamos abater no lote 1. Então passaremos a ter uma existência de 2.000, neste caso, como o lote 1. Então vamos mesmo para o último critério, que é o critério custo médio ponderado. Então, nesse custo médio ponderado, nós vamos ver que quando há uma compra, nós adicionamos a quantidade e o valor e dividimos para podermos ter a média, ou seja, o preço. Então, nós tínhamos aí como uma existência inicial de 10.000 ao preço de 35, 350.000, que é o seu valor. Então, essa será a nossa existência. No dia 4, nós fizemos compra de mercadorias no valor de 15.000, 30 meticais cada, 450.000. Então, nós estamos a dizer que aqui nós fizemos, ou teve um aumento no nosso armazém de 15.000 mercadorias. Então, nós vamos somar 15.000 mais a existência inicial de 10.000. Então, teremos uma quantidade de 25.000. A seguir, nós vamos somar os valores, nesse caso, da existência inicial, que são 350.000, e o valor da existência da segunda compra, que são 450.000. Então, nós teremos 800.000. Então, assim sendo, vamos depois dividir o valor da existência pela quantidade. Sendo assim, nós teremos um preço de 32 meticais. No dia 9, nós tivemos venda a pronto pagamento. Quando é venda, nós já dissemos que é uma saída. Se é uma saída, nós vamos nesse caso subtrair a saída pelo último valor da existência. Neste caso, vamos substituir 12.000 por 25.000. Então, nós vamos ver que dará-nos um valor de 13.000. E a seguir, nós vamos ver que a venda ou o preço da saída tem que ser o último preço da existência. Então, nós faremos 12.000 vezes 32, que vai nos dar um valor de 384.000, e vamos dividir esse 384.000 por 800, que vai nos dar um valor, e neste caso é de 1.184.000, que vamos dividir neste caso por 13.000. Então, vamos ter um preço unitário de 91. Também temos o dia 14, que houve compra, neste caso, que é uma entrada de mercadorias no armazém, num preço de 200.000. Então, nós vamos adicionar o 200.000 com a última existência, teremos 2,5. E também vamos adicionar os dois valores, tanto da entrada e da existência, para poder obter o preço. Dia 16, tivemos venda de mercadorias no valor de 15.000, ou seja, houve uma saída compreendida a 15.000. Então, nós vamos subtrair essa saída com a última existência, que teremos um valor de 13.000. E vamos assim também subtrair o último valor da existência com este valor, neste caso da saída, e vamos ter um valor e vamos dividir na existência, neste caso, o valor pela quantidade, para podermos ter o preço. Tá? O exercício, neste caso, ponto 3, nos pede para nós fazermos a folha de caixa à nossa escolha. Então, é importante saber que a folha de caixa, ela registra, nesse caso, todas as operações, entradas e saídas do valor em caixa. E nesse caso, nós temos aí a folha de caixa da empresa Simiana, e eu fiz, neste caso, da forma horizontal. Então, nós temos aí, no dia 1, que nós tivemos
o saldo inicial de caixa, neste caso de 200 mil. Então, nós teremos aí como saldo 200 mil. No dia 7, nós tivemos saída de valor em caixa. Nesse caso, vamos registrar na coluna das saídas. E porque se foi uma saída, nós vamos ter que mesmo substituir pelo saldo anterior. E neste caso, que vai passar a nos dar um saldo de 100 mil meticais. No dia 8, nós tivemos entrada pelo depósito do banco de 50 mil. Porque foi uma entrada, então nós vamos adicionar ao último saldo e ficaríamos então com um saldo de 150 mil. No dia 9, nós tivemos entrada pelo levantamento de banco, num valor de 1.856.000. E neste caso, porque foi uma entrada, então nós vamos adicionar ao último valor do saldo em caixa e ficaremos com 2.600.000. Também temos em seguida o dia 14, que temos saída pela compra de mercadorias, neste caso no valor de 584.640. Porque foi uma saída, então nós vamos substituir pelo último saldo, que nos dará então o valor de 1.421.360. No dia 25, nós tivemos um pagamento de clientes que correspondia a uma entrada de valor no caixa, num valor compreendido a 250 mil. Então, porque foi uma entrada, nós vamos adicionar esse valor ao último saldo, que nos dará um saldo de 1.671.360. Neste caso, esse foi o último saldo do nosso caixa. Então, o ponto 4 nos pede para nós fazermos lançamentos no diário geral. Então, temos aí o nosso diário geral, neste caso da empresa Simiana. Tínhamos também como os saldos iniciais, tínhamos aí em caixa, ou seja, o saldo inicial de 200 mil meticais. Tínhamos a conta 1.2, bancos, depósitos à ordem no valor de 400 mil meticais. Tínhamos a 1, 2, 3, depósitos a prazos, 600 mil meticais. Tínhamos a 2.2, mercadorias. A 2.2.1, mercadorias em trânsito no valor de 350 mil meticais. Tínhamos a 3.2, ativos tangíveis. 3.2.4, transporte 1 milhão meticais. Tínhamos a 4.5, outros devedores, 600 mil meticais. Tínhamos a 4.2, fornecedores, conta corrente, no valor de 250 mil meticais. Nós vamos ver que antes disso, nós temos aí a preposição A. A preposição A, ela indica as contas que estão a crédito. Prosseguindo, tínhamos a 4.3.1 de empréstimos de curto prazo, de 400 mil meticais. Tínhamos a 4.4.7, o IVA a pagar num valor de 250 mil meticais. Tínhamos a 4.6.2.2, remuneração a pagar aos trabalhadores num valor de 200 mil. Tínhamos também o capital próprio, neste caso, de 2.050.000. Então, isso pela reabertura descrita. É sempre importante nós colocarmos a finalidade de cada lançamento. Então, seguindo, o exercício nos diz que no dia 4 nós fizemos compra de 1.500 kg cada 30 meticais mais IVA no sistema de inventário permanente a prazo de 10 dias, fatura número 25 da MSM Lida. Então, aqui significa que nós fomos fazer compras com o nosso fornecedor num valor de 350 mil. E o IVA, neste caso, é de 56 mil. E porque nós não pagamos, ou seja, deram-nos uma fatura, significa que nós estamos a dever aos nossos fornecedores. Então, isso que será um valor de 406 mil meticais. Ainda neste lançamento, como dizem que nós devemos usar o sistema de inventário permanente, então nós também vamos fazer o outro lançamento, que neste caso teremos a 2.2 mercadorias, 2.2.1
mercadorias em trânsito no valor de 350 mil, A21 compras 2211 mercadorias, neste caso também acreditar a 350 mil, isso pela entrada de mercadorias no armazém. Então, em seguida, nós também temos o dia 7, que nós fizemos depósito no banco de 50% do valor de caixa, ou seja, o saldo inicial. Então, aqui estão a dizer assim, que nós fomos ao nosso caixa e nós tiramos 50% do valor e vamos depositar no nosso banco. Por isso, nós teremos a conta banco a debitar num valor de 100 mil, porque no saldo inicial nós tínhamos um valor de 200 mil, e teremos caixa a acreditar num valor de 100 mil, isso pelo depósito de 50% do valor de caixa. Então, também temos o dia 8, que nós fizemos levantamento de 50 mil para reforço de caixa. Então, aqui estão a dizer assim, que nós fomos ao nosso banco, fomos levantar 50 mil meticais para meter no nosso caixa, para reforçar o nosso caixa. Então, sendo assim, nós teremos a conta 1.1 caixa geral a debitar, teremos a conta 1.2, 1.21 a conta bancos a acreditar num valor de 50 mil, isso pelo levantamento de 50 mil para o reforço em caixa. Temos também aí o nosso dia 9, em que nós fomos fazer venda a pronto pagamento, caixa, neste caso de mercadorias de 20 mil, cada estava 92,80 e tinha também o IVA incluso. Então aqui estão a dizer que nós fomos vender mercadorias ao nosso cliente e ele nos pagou de imediato. E neste caso dizem que tinha o IVA incluso. Então nós ficaremos aí primeiro com a conta 1.1, ou seja, a caixa, onde nós recebemos o valor, num valor de 1.856.000. Então, também como foi uma venda, teremos que acreditar a conta venda de mercadorias num valor de 1.559.040, porque disseram que o nosso IVA estava incluso neste valor. Nós teremos a 44, ou seja, o IVA de liquidado, neste caso especificamente da 44331, IVA de operações gerais, num valor de 296.960. E isso pela venda de mercadorias. Então, também como estamos no sistema de inventário permanente, nós também vamos fazer o lançamento da conta 61, que é do custo de inventários, nesse caso, de inventários vendidos. Então, o custo era de 1.559.040 e teremos que acreditar a conta mercadorias, ou seja, a conta 221 mercadorias em trânsito, no mesmo valor de 1.559.040, isso pela saída de mercadorias no armazém. Então, nós também temos aqui o dia 11, em que dizem que nós recebemos recebimento e processamento de faturas de água 10 mil, energia 20 mil, telefone 70 mil e consideramos a taxa do IVA, neste caso de 16%. Sendo assim, nós teremos aí a debitar a conta 63, fornecimento de serviços terciários, de água, que nós dissemos que era 10 mil, da eletricidade, que nós dissemos que era de 20 mil, e teremos as comunicações, que são de 70 mil. E porque nós só recebemos e ainda não pagamos, teremos a acreditar a nossa conta fornecedores num valor de 100 mil meticais, isso pelo processamento de faturas de serviços. Seguindo, nós tivemos o dia 14, em que nós fizemos compra a pronto pagamento de 12 mil cada 42, mais IVA, VD número 135. Então aqui nós fizemos uma compra a pronto pagamento
Então, neste caso, nós teremos como lançamento a conta 21 compras 221 mercadorias num valor de 504 5.040.000. Teremos o estado, nesse caso, de inventários, num valor de 80.640. E nós teremos como caixa a acreditar, porque nós fizemos compras e, neste caso, pagamos a mercadoria de imediato num valor de 5.846.040. Então, também teremos a outra conta 22 de mercadorias, 221 mercadorias em trânsito, num valor de 5.040.000. E teremos a acreditar a conta 21 compras, a conta 221 mercadorias, isso pela entrada de mercadorias no nosso armazém. Temos também o dia 16, em que nós fizemos vendas a pronto pagamento de 15.000 kg de xixi a 93,08 mais IVA, nossa fatura número 1554. Neste caso, estão a dizer que nós vamos fazer compras, mas não pagamos. Ou seja, fizemos venda, o nosso cliente veio à nossa loja, ele veio fazer uma compra e ele não pagou. Ou seja, nós como empresa fizemos uma venda e o nosso cliente não nos pagou. Por isso, nós teremos aí a conta 411 clientes conta corrente num valor de 1.653.000. E teremos a acreditar a conta de vendas de mercadorias num valor de 1.425.000. E também teremos a acreditar a conta 44 Estado, neste caso do IVA de operações gerais, o IVA liquidado, a conta 44331 num valor de 228.000. Isso pela venda de mercadorias, pela fatura de venda de mercadorias. E nós também faremos o outro lançamento, neste caso a 61 de custo de inventários, neste caso vendidos, da 611, acreditar a conta 22 mercadorias, a conta 221 mercadorias em trânsito, num valor de 1.425.000, isso pela saída de mercadorias no armazém. Temos também o dia 17, em que nós recebemos uma nota de crédito do banco pelos juros credores recebidos no valor de 25.000 meticais. Então, aqui nós estão a dizer categoricamente que nós recebemos uma nota de crédito do banco. Então, por isso nós teremos aí a conta 1.2 bancos, 1.2.1 depósitos à ordem, num valor de 25.000 meticais. E teremos a acreditar a conta 78 rendimentos de ganhos, nesse caso pelos juros que nós obtivemos, num valor de 25.000 meticais. Temos em seguida o dia 23, que nós recebemos uma nota de débito do banco pelos juros devedores no banco, isso no valor de 10.000. Porque nós estávamos a dever juros, então teremos a debitar a conta 691 juros suportados no valor de 10.000. E teremos a acreditar a conta 1.1 banco, depósitos à ordem no valor de 10.000, isso pela nota débito do banco. Temos também aí o dia 24, em que dizem que nós pagamos 25% do valor que nós devíamos aos fornecedores, tendo em conta o saldo inicial. Então, sendo assim, nós teremos aí a conta 421 fornecedores conta corrente num valor de 130.000. Isso porque nós pagamos aos nossos fornecedores, isso pelo banco. Teremos também a conta acreditar 1.2 bancos num valor de 130.000, isso pelo pagamento de 25% aos nossos fornecedores. Então temos também aí no dia 25 que os nossos clientes eles vieram pagar 50% da sua dívida.
Então, lá no início, nós temos que os nossos clientes tinham uma conta corrente conosco num valor estimado a 500 mil meticais. Por isso, nós teremos aí a conta 1.1 caixa a debitar num valor de 250 mil, que corresponde a 50% do valor inicial que o nosso cliente nos devia. E teremos aí a conta 411 clientes conta corrente pelo pagamento dos clientes no valor de 250 mil. Então, no dia 26, eles dizem que nós procedemos, nesse caso, com o pagamento do IVA e também com o pagamento dos outros credores, ou seja, dos trabalhadores. Então, no primeiro lançamento, pelo pagamento do IVA, nós teremos a debitar a conta 44 Estado, especificamente a conta 447 do IVA a pagar no valor de 250 mil. Teremos a acreditar a conta 121 depósitos à ordem no valor de 250 mil, isso pelo pagamento do IVA. E assim sendo, o outro lançamento pelo pagamento dos trabalhadores, nós teremos a 46 outros credores, a 46622 remuneração a pagar aos trabalhadores, e teremos a acreditar a 12 bancos depósitos à ordem, isso pelo pagamento dos trabalhadores. Não havendo mais nenhum outro lançamento, então nós agora vamos calcular o total dos débitos e o total dos créditos. Então tivemos aí como total um valor dos débitos compreendido a 12 milhões e 602,680. Com subsequente também tivemos as contas credoras com um valor de 12.602,680 mil. Sendo assim, o nosso diário fechou tanto para os débitos como os créditos com o mesmo valor, isso que dá a probabilidade de ele ter a maior percentagem de estar certo. Então, vamos para o ponto seguinte, o ponto 5, que nos pede para nós fazermos a elaboração do balancete de verificação. Então, para melhor facilitar a elaboração do balancete inicial, nós podemos, de uma forma sintética, primeiro fazer oração esquemática. Isso poderá nos facilitar, porque nós só vamos precisar transcrever os valores como dizia anteriormente, vamos fazer neste caso o nosso oração esquemática. A oração esquemática é nós irmos para as contas, cada conta, então nós vamos verificar todas as operações que nós fizemos e vamos fazer o seu preenchimento nos textos. Nesse caso, nós temos aí o caixa, onde nós vamos ver quais são os valores no caixa do nosso diário de geral que estavam a debitar e os valores no caixa que estavam a acreditar. Sendo assim, nós iremos obter os saldos devedores e os saldos credores para melhor facilitar isso já na elaboração do nosso balancete de verificação. Então, tendo depois feito oração esquemática de todas vamos, nesse caso, fazer o balancete de verificação. Então, no balancete de verificação, nós temos aí a coluna da descrição, onde nós colocamos todas as subcontas movimentadas, ou também todas as contas ou subcontas. Temos também os movimentos, que podem ser a débito e crédito. Temos os saldos, que são, por fim, devedores ou credores. Então, aqui nós praticamente, como já havíamos dito, após fazer a oração esquemática, nós fazemos o passo-copy das contas. Por exemplo, o caixa, nós vamos ver o caixa, vamos ver qual é o valor total do débito e qual é o valor total do crédito. Aí nós vamos ver se o débito é maior que o crédito, então nós ficaremos com o saldo devedor. Neste caso, nós temos aí o débito maior que o crédito e tivemos um saldo devedor de 167 mil, ou 1.671.360 mil. Também teremos aí a conta 1.2.1, depósitos à ordem, que no débito foi de 525 mil e no crédito foi de 640 mil.
Então, crédito maior que o débito, teremos um saldo credor de 115 mil, ou seja, 1 milhão, neste caso, e 15 mil. Temos aí também a outra subconta, que é a conta 221, mercadorias, que tivemos débito 5.640 e tivemos crédito 2.984,40. Neste caso, débito maior que crédito e teremos saldo devedor de 2.755.960. Sendo assim, nós vamos ver que para os outros lançamentos nós vamos seguir a mesma regra até que possamos terminar todos os lançamentos que nós tivemos de todas as operações no diário geral. Então, depois disso, nós apuramos o total dos saldos finais, nesse caso, os movimentos de débito, os movimentos de crédito, os saldos devedores e os saldos credores. E depois disso, nós vamos ver que nos movimentos débito e crédito, para o nosso balancete de verificação, deu 12.602.680. Idem para os movimentos de crédito, 12.602.680. Já para os nossos saldos, nós tivemos como um total de 8.231.960, subsequente para os saldos de crédito, 8.231.960. E tivemos, sendo assim, o nosso balancete fechado. Então, vamos passar para o passo seguinte. Pedem-nos para fazer o apuramento do IVA. Então, vamos, neste caso, proceder para o apuramento do IVA. Então, nós teremos aqui todos os IVAs que nós movimentamos durante as operações da sociedade, neste caso, ICMIANA ou da empresa ICMIANA. Então, aqui no apuramento de IVA, nós temos o primeiro IVA a pagar a 447, num valor de 250 mil. Idem para débito e crédito, teremos assim também um saldo nulo. Tivemos o IVA de operações gerais, ou seja, o IVA de compra, num valor de 524.690. Tivemos também o IVA de inventários, ou seja, o IVA de compra, um valor de 136.640. Após isso, nós também vamos verificar aqui que o IVA de venda, ele sempre credita, o IVA de compra sempre debita. Então, nós vamos aqui fazer o apuramento do IVA pelo último, e vamos usar a conta 4435. Então, nós teremos aqui, neste caso, teremos pago mais IVA, ou seja, pagamos mais IVA do que nós recebemos. Para a parte 2 do nosso exercício, que nos diz que a empresa apresentava os seguintes elementos de RH. Tínhamos aí o senhor Uabom, que tinha um salário bruto de 19 mil e tinha um pendente. Tínhamos a senhora Gazetadora Chorona, que tinha um salário bruto de 24 mil, tinha 4 pendentes. Tínhamos a senhora Chimoqueira Chique, tinha um salário bruto de 34 mil, tinha 8 pendentes. Tínhamos o senhor Trabalhador Empenhado, com um salário bruto de 53 mil, com 2 pendentes. Tínhamos o senhor Mapaga Bem, com um salário bruto de 570 e não tinha nenhum pendente. Então aqui pretende-se fazer o processamento de salário do mês de outubro da empresa da Vugas, mostrar todos os cálculos, embora a folha de salários faça lançamentos no Diário Geral de a linha A, processamento de salário, dia 20, a linha B, pagamento de salário, dia 30, a linha C, pagamento do INSS, dia 5, a linha D, pagamento do RPS, dia 15 de novembro. Então, vamos neste caso fazer o nosso processamento de salário. Então, nesse exercício, como não nos dão o RPS, então o nosso primeiro passo
será calcular o RPS. O RPS, que é igual a salário bruto, menos o limite inferior, vezes o coeficiente aplicável, mais o valor arreté. Neste caso, temos aí para o senhor Belito, que tinha um salário de 19 mil. Então, nós fazemos isso mediante a tabela, neste caso, do IRPS para o processamento de salário. Tinha um valor de 19 mil e salários abaixo de 20 mil não pagam IRPS. Então, ficaremos logo com zero, não precisando mais calcular alguma coisa. Tínhamos aí a senhora gazetadora, que tinha 24 mil. Então, o valor inferior, neste caso, o limite inferior é de 22.250. Seguindo a fórmula, então, nós também teremos aí um RPS de 312. Para a senhora Chimoqueira, seguindo a regra do cálculo do RPS, nós teremos um valor compreendido a 1.900. Para o senhor trabalhador, também seguindo a fórmula de salário bruto menos limite inferior vezes o coeficiente aplicável mais o valor a reter, teremos um valor de 5.750. Para o senhor Mapaga Bem, teremos um RPS de 16.455 mil. Então, o segundo passo é nós calcularmos o salário líquido. O salário líquido, como nós já vimos aí na parte inferior da nossa folha, o salário líquido ele é igual a salário bruto menos IRPS menos INSS de 7% mais INSS de 4%. Sendo assim, como nós já vimos na tabela acima, nós temos aí a ordem, a descrição, o salário bruto, o IRPS, o INSS de 3%, 4%, 7% e por último o salário líquido. Então, depois disso, nós vamos fazer o preenchimento da tabela. Temos aí o senhor Belito, tinha um salário de 19 mil, devia o INSS 3%, nesse caso de 19.570, 4%, 760, o 7%, 1.330. Neste caso, o seu salário é de 18.430. Após seguir esses passos, nós vamos fazer o mesmo para o restante dos trabalhadores e depois disso nós vamos calcular o total do salário bruto, o total do RPS, o total dos INSS e o total do salário líquido. Então, a linha A nos pedem para nós fazermos o lançamento do processamento de salário no dia 20 de outubro. Então, neste caso, nós teremos aí a conta 62, gastos com pessoal, a conta 622, remuneração dos trabalhadores num valor de 700 mil, ou seja, aqui nós colocamos o salário líquido. Teremos também o A623, que são os encargos sobre a remuneração, neste caso no valor de 28 mil. Aqui nós vamos ver que colocamos o INSS de 4% e nós teremos também acreditar a conta 42421, rendimentos de trabalho dependente. Neste caso será o IRPS. Também teremos acreditar a conta 449, o INSS a pagar, neste caso o INSS de 7% no valor de 49 mil. Teremos também acreditar a conta 46, outros credores, a 4622, remuneração a pagar aos trabalhadores no valor de 506.583. Isso pelo processamento de salário. A linha B nos pedem para nós fazermos o pagamento de salário de 30 de outubro. Sendo assim, nós teremos aqui a conta 46 de outros credores, a conta 4622, a remuneração a pagar aos trabalhadores no valor de 506.583, acreditar a conta 1.2 bancos, um valor também de 506.583, isso pelo pagamento de salários. A linha C pede-nos para fazermos o pagamento do INSS 5 de novembro. Teremos aqui a conta 44 Estado 449 INSS num valor de 49.000
e também teremos de acreditar a conta 12121 depósitos à ordem no valor de 49 mil, isso pelo pagamento do INSS. A linha D dizem que nós vamos fazer o pagamento do RPS no dia 15 de novembro. Por isso teremos a conta 44 Estado 4421 rendimento de trabalho dependente, a conta 12121 depósito à ordem, isso pelo pagamento do IRPS. Partimos então para o outro ponto, o ponto 4, que fala-nos das diferenças cambiais. Nesse caso, que uma empresa, devia à empresa docente mal lida um valor de $10.000. E neste caso, ele foi fazendo pagamentos assim paulatinamente até que terminasse a dívida. Então, vamos, neste caso, fazer as diferenças cambiais. Neste caso, o exercício nos dizia que quando no início, quando o cliente veio, ou quando nós como empresa mal, docente mal, fizemos a venda, o dólar no dia 10 de 5 de 2024 custava 70 meticais a compra e 75 meticais a venda. Mas porque se trata de venda, neste caso do lado do fornecedor, nós vamos usar o câmbio, neste caso da compra. Então dizem que no dia 15 de 5 ele veio e pagou 50% do valor que ele devia, neste caso, porque eram 100 mil, então ele pagou 50 mil meticais. E nesta altura o dólar estava a compra 80 meticais. O que nos interessa aqui é o dólar de compra. Então, nós teremos aqui o dólar. Primeiro vamos fazer o dólar quando estava a 70 meticais, que era na altura em que o cliente nos devia, e em seguida vamos fazer quando o dólar estava a 80 meticais. Então, quando o dólar estava a 70 meticais, é de extrema importância nós também entendermos que devemos, neste caso, fazer pelo metical. Então, correspondia a 350 mil, e quando o cliente veio pagar, neste caso, quando o dólar estava a 80 mil meticais, o cliente passou a pagar 400 mil, havendo assim uma diferença compreendida a 50 mil. Ou seja, o fornecedor, ele teve, ou nós, a empresa do Sindimal, tivemos um ganho de 50 mil meticais. Então, porque foi pelo pagamento, então teremos aqui como lançamento a conta 12 banco, a conta 121 depósitos à ordem, acreditar a conta 411 cliente, e também teremos acreditar a conta 78 rendimentos de ganhos financeiros a 7884. Então, nós vamos ver que na 78 nós colocamos aquela diferença do ganho, 50 mil, e os clientes estavam já a dever 350 mil, passaram, neste caso, quando vieram pagar, para 400 mil. Isso pelo recebimento de 50% de valor. Então, a seguir disso, nós vamos fazer uma atualização do restante da dívida que falta para o cliente vir nos pagar. Então, pagou 50 mil, para chegar a 100 mil, significa que faltam também 50 mil meticais. Então, por isso aí nós faremos a diferença cambial, nesse caso, de 50 mil ao preço de 70 e 50 mil ao preço de 80. Então, tivemos também aí uma diferença favorável para nós, empresa do Sindimal, porque também, se ele viesse pagar, por exemplo, no outro dia, enquanto o dólar ainda estava a 80, nós também teremos um ganho de mais 50 mil. Por isso, nós teremos aí a conta 411 cliente, conta corrente, a conta 78 rendimentos suplementares, isso no valor de 50 mil pela atualização cambial. 20, o mesmo cliente veio à nossa loja e veio pagar 20 mil. Nesse caso, o dólar já estava a 65 meticais. Então, aqui nós teremos primeiro que fazer o dólar da última. Neste caso, teremos 20 mil a 80 meticais, que dará 160 mil.
e 20 mil quando o dólar estava a 65, que deu 130 mil. Então, aqui a diferença, né, é desfavorável, porque teve uma diminuição de 30 mil meticais, então ficou favorável sim para o cliente, mas desfavorável para o vendedor ou para nós, a empresa do Sindimau. E sendo assim, porque nós estamos a fazer o lançamento, neste caso, para a empresa do Sindimau, nós teremos a conta 12 banco, 12.2, depósitos à ordem, num valor de 130 mil, porque é o valor que nós recebemos, neste caso, quando o dólar no dia 20 estava a 65, teremos a 6,9 gastos e perdas financeiras, a 6,94 diferenças desfavoráveis, a diferença foi de 30 mil e teremos a debitar a conta cliente, neste caso, acreditar a conta cliente, conta corrente num valor de 160, isso pelo recebimento do valor. Então, depois disso, nós também vamos fazer uma atualização cambial. Então, nós dissemos que, no entanto, se ele já pagou mais 20 mil, enquanto faltavam 50 mil, significa que faltam para ele pagar 30 mil meticais. Então, nós vamos mesmo atualizar a dívida do cliente. Neste caso, quando o dólar estava a 80, ele teria que pagar 240 mil, porém, teria que pagar 2 milhões e 400 mil, porém, quando o dólar está a 65, ele terá que pagar 1 milhão e 950. A diferença aqui é desfavorável, porque seria uma diferença de 450 mil. Isso em consideração ao último dia, referente ao dia, o dia, neste caso, presente, ou seja, o dia de hoje. Por isso, nós teremos aqui a conta 69, gastos e perdas operacionais, A41, conta cliente, isso sempre no valor de 450 mil pela atualização cambial. No dia 31, ele veio concluir a sua dívida, veio pagar 30 mil e nesse dia o câmbio estava a 90 meticais, ou seja, houve uma subida do preço de câmbio do dólar, o dólar passou a custar, saiu de 65 e passou a custar 90 mil meticais. Sendo assim, quando o câmbio está a 90 mil, o cliente terá que nos pagar 2.700. Porém, se tivesse pagado ainda naquela data em que o câmbio estava a 65 mil, ele teria que pagar 1 milhão e 950. Então, aqui nós tivemos uma diferença compreendida a 750 mil meticais, o que significa que nós como empresa tivemos um ganho. Por isso nós teremos aqui a conta 41, clientes conta corrente a debitar no valor de 750 mil, teremos a acreditar a conta 78, rendimentos e ganhos financeiros, num valor também exato de 750 mil, isso pela atualização cambial. Por último, a parte 4, que é referente a diferenças, ou seja, a reconciliação bancária. Então, nós temos aí a primeira tabela, que é da sociedade Score, e temos aí a segunda tabela, que é do BCI conta MZ. Então, para fazer a reconciliação bancária, é muito fácil, quando nós temos que designar primeiro qual é a conta que é qual é o extrato que é do banco e qual é o extrato que é da empresa. Normalmente, quando o extrato é do banco, o banco ele sempre vai emitir em nome da sociedade. E quando o extrato é da empresa, a empresa ela sempre vai emitir em nome do banco. Então, neste caso, nós vamos ver que a tabela 1 trata-se do extrato do banco e a tabela 2 trata-se do extrato da empresa. Então, diferenças cambiais consiste em nós registrarmos quais são as contas que nós não temos no extrato da empresa para podermos registrar isso no nosso mapa de reconciliação bancária e quais são as transcrições que não estão, neste caso, descritas no banco, que é para nós também registrarmos no extrato do banco. Sendo assim, sem mais delongas, vamos então para o preenchimento do nosso mapa de reconciliação bancária.
diz que temos aí a empresa escolhida. Então, no dia 1, nós tínhamos como saldo final do mês, isso na escritura da empresa, debitar um saldo de 2.595.000 e acreditar um saldo de 2 milhões, ou seja, na escritura do banco, a crédito um saldo de 2.502.000. Temos também que no dia 3 não estava escrito, né, não estava escrito na escritura do banco, tanto quanto no extrato da empresa, o pagamento de ATM. Neste caso, estava na escritura do banco a débito, então passará a estar na escritura da empresa, na escrita, da empresa, a crédito no valor de 35.000. Então, também de extrema importância, nós compreendemos que na reconciliação bancária, o que é débito na empresa tem que ser crédito no banco. O que é crédito na empresa tem que ser débito no banco, ou seja, na escrita do banco. Então, temos aí o dia 10/8, em que também não estava transcrito na escrita da empresa o cheque número 23791232, um valor no banco estava a debitar um valor de 125.000, então na empresa estará a acreditar um valor de 125.000 meticais. Tinha também um número dia 29, que era o depósito de juros líquidos, não estava registrado na escrita da empresa, nesse caso na coluna dos débitos, um valor de 12.000. Então, também tínhamos aí a anulação, que também não estava escrito na escritura da empresa, 330.000. Também tínhamos a anulação que não estava escrita na escritura da empresa, ou seja, na escritura da empresa, assim sendo, ou seja, do banco, que era um valor de 200.000 meticais. Então, a seguir, nós vamos, neste caso, depois de transcrever todos os dados que não estavam escritos na escritura da empresa e que não estavam escritos na escrita do banco, nós vamos somar todos os débitos, toda a coluna dos créditos, toda a coluna dos débitos na escrita do banco e toda a coluna dos créditos na escrita do banco. Sendo assim, nós tivemos aí como saldo total para a escrita da empresa, débito 2.937.000, crédito tivemos 660.000. Na escrita da empresa, nós tivemos nós tivemos um total de 2.277.000. Também tivemos no crédito, né? 2.050.502.000. Então, como total, né? O saldo reconciliado, neste caso, para crédito, saldo reconciliado vai ser a diferença de, primeiro, para a escrita da empresa, nós teremos o débito menos crédito, que vai dar 2.277.000. Para a escrita do banco, nós teremos o crédito menos o débito. É diferente, ou a fórmula é crédito menos débito, que também foi dar 2.277.000. Então, após isso, nós vamos fazer a soma do saldo total dos débitos, que nós já vimos aí, que são 2.937.000, e também vamos fazer a soma dos créditos, que vamos fazer a soma do saldo total do crédito mais o saldo reconciliado, que vai dar 2.937.000. Idem para a escrita do banco, vamos fazer a soma do saldo total e do saldo reconciliado, que será de 2.277.000. E, por fim, nós vamos notar que tanto na escrita da empresa como na escrita do banco, os saldos de débito e crédito foram dar valores idênticos, o que há uma probabilidade, o que indica que o nosso mapa de conciliação bancária fechou.
Sendo assim, não havendo mais outro pedido para o teste, esta foi a resolução, neste caso, do primeiro teste de contabilidade financeira 1.